vocês, meus irmãos, hoje. Então, sejam bem-vindos. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo 17, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17, parte do verso número 8. Êxodo 17, 8, vamos fazer a leitura então. Está escrito assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas, orando, e quando orava, os israelitas venciam. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo das mãos dele para que ele se assentasse na pedra. Arão e Hur mantiveram as mãos de Moisés erguidas, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do sol. Moisés construiu um altar e disse: O Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração a geração. Amém? Vamos orar então. Senhor, fale conosco por meio da Tua palavra. Pedimos a inspiração do Espírito, ó Deus, e a misericórdia do Senhor nos alcançando. Protege-nos, fortalece, livra-nos de todo mal. Pedimos ao Deus que o seu querer se cumpra em nós e que a força do Senhor venha. A sua graça nos faz forte na fraqueza. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, Moisés, ele era um homem muito inteligente. Ele foi criado no Egito, né? Ele foi criado pela filha do faraó, e ele estava na linha de descendência para se tornar o faraó, o homem mais importante do mundo. Mas com 40 anos de idade ele cometeu um assassinato, ele matou um egípcio, né? Ele de alguma forma sabia que ele era israelita, ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. E ali no deserto ele foi morar na casa de um homem chamado Jetro, aonde ele ficou 40 anos. Ali ele se casou, teve filhos, casou com uma das filhas de Jetro e tudo mais. E com 80 anos, então, depois dele ter saído do Egito com 40, ficou mais 40 ali no deserto, criando ovelhas e tudo mais. Com 80 anos, Deus chamou Moisés para que ele libertasse o povo do Egito. Então, esse homem com 80 anos, ele foi chamado para libertar o povo, e Deus disse que estaria com ele. Acontece então que se cumpriu todas as palavras de Deus, as pragas elas caíram sobre o Egito, o povo de Israel foi liberto, e depois disso então começa no capítulo 15, uma série de acontecimentos que o povo de Israel vive depois da libertação. Então o que eu quero falar é isso, sobre o que aconteceu depois da libertação. Eles estavam na frente do mar, a gente sabe que Deus abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou, e logo depois deles terem passado, a Bíblia diz que houve um cântico de Moisés, Eles passaram o mar, Deus fechou o mar em cima dos egípcios, e Moisés, ele cantou, e Miriam dançou, Miriam, irmã de Moisés.
Então, nós devemos sempre agradecer o Senhor. Eu fiquei pensando sobre esse texto hoje, sobre como seria uma festa, como nós daríamos uma festa e colocaríamos músicas para cantar e louvar a Deus, né? Como seria uma festa nossa de gratidão ao Senhor Deus, né? A gente vive num contexto em que isso praticamente não existe, né? Como é que seria uma festa de gratidão ao Senhor? Quando eles atravessaram o mar, eles literalmente ali começaram a fazer uma festa de celebração com danças para a glória de Deus. E isso é uma coisa muito importante. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que nós precisamos voltar a adorar ao Senhor, não só com a nossa boca, mas com todo o nosso ser. Eles dançaram ao Senhor Deus, né? Então, todo ser que respira deve celebrar o nome do Senhor. Nós nascemos para adorar a Deus e Deus faz coisas tão grandiosas por nós e nós devemos então retribuir com gratidão. Então, a gratidão foi demonstrada por meio da dança. Depois disso, eles saíram de lá e chegaram até uma região chamada Mara, né? Era um local onde tinha um poço de água, mas quando eles foram beber a água, as águas eram amargas, e eles começaram a reclamar e dizer: Moisés, você nos tirou do Egito para nos trazer para esse lugar com águas amargas, nós vamos morrer. Então, era um povo também muito instável, porque do momento que eles estavam adorando, eles já passam para a reclamação de forma muito rápida. Então nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos, né, de adoradores a murmuradores num piscar de olhos, né, num estralar de dedos. Então eles vão para esse lugar e a água é amarga, e Moisés vai e ora a Deus: Senhor, não tem como beber essa água. E Deus dá orientação para Moisés para que ele pegue um pedaço de uma árvore lá, um pedaço de galho, e jogue dentro do poço de Mara. E aí Mara significa águas amargas, né? E aí o que acontece é que as águas elas são purificadas, se tornam doces, se tornam boas para beber. E o povo então começa a beber aquela água e tudo mais, e novamente então eles vão lá e agradecem a Deus. O que eu quero dizer agora é que o povo está agradecendo a Deus de novo. Mas eles estão agradecendo a Deus sempre que Deus faz alguma coisa boa. Quando alguma coisa ruim acontece, eles simplesmente não conseguem ficar sem reclamar. Então a minha pergunta é: que tipo de fé é a nossa? A nossa fé é aquela que só responde a Deus em adoração quando tudo está bom, ou nós respondemos em adoração mesmo quando Deus permite dificuldades? Então aqui o povo voltou a adorar o Senhor, e aí mais, eles adoraram a Deus porque eles foram levados a um lugar chamado, né, as 70 palmeiras de Elim. Esse é um lugar muito bonito. Quando eu fui em Israel em 2012, a gente passou por lá. As palmeiras de Elim, elas ficam no meio do deserto e é um lugar muito bonito, né? Então no meio de um deserto, 7 palmeiras grandes, né, suntuosas, estão ali estabelecidas, e o povo adorou a Deus, agradeceu a Deus por tudo aquilo. Então é uma instabilidade muito grande: gratidão, murmuração, gratidão, murmuração. No capítulo 16 já fala de Deus trabalhando com eles, dando comida, porque eles começaram a reclamar de novo, dizendo: vai faltar comida, nós não temos comida, lá no Egito nós tínhamos. E Moisés de novo orou: Deus, o povo está reclamando, o que eu faço? E Deus disse: eu vou sustentar vocês, todas as manhãs eu vou enviar o maná que vem do céu, mas esse maná você só pega para o dia. Se você pegar esse maná para deixar ele para o outro dia, no outro dia ele vai estar podre. Então quer dizer que Deus nos sustenta dia após dia, e nós podemos confiar na provisão do Senhor, porque Jesus nos ensinou que nós devemos orar que o nosso Pai deve nos dar o pão de cada dia. Então não precisamos ter medo do dia de amanhã, porque do dia de amanhã Deus cuidará. No dia de hoje Ele já está cuidando. Então a provisão que Ele tem nos dado hoje é suficiente para o dia de hoje. Então esse povo ele teve que aprender com Deus a confiar que Deus sustenta eles dia após dia.
E eles receberam então do Senhor, além de pão, esse pão que eles recebiam tinha um gosto de bolo de mel, é o que diz as Escrituras, e Deus também deu carne para eles comerem. E Deus fez mais, porque Deus diz que no sabá, em um dia da semana, a gente não deve trabalhar. Então, quando dava, não é, um dia anterior ao dia de descansar, por exemplo, quando dava o dia de sábado, Deus dizia: vocês podem pegar uma porção dobrada do maná, porque no dia de vocês descansarem e dedicarem ao Senhor, vocês não precisam sair para recolher a comida. Então Deus sustentou esse povo em tudo, nos mínimos detalhes, mas mesmo assim eles continuavam reclamando e sempre colocavam alguma coisa como desculpa. E aí então eles tinham comida, eles já tinham a presença de Deus sobre eles, e a gente vê no capítulo 17 que eu li aqui, antes da leitura que eu fiz, diz que eles começaram a reclamar que não tinha água, de novo continuaram reclamando das necessidades básicas. Deus vai suprir as necessidades básicas, Deus é fiel, Deus é o Senhor, mas eles começaram a reclamar, e Moisés orou e disse: Senhor, eles estão reclamando porque nós não temos água para beber. E aí então o Senhor diz: Moisés, pega o teu cajado e bate naquela rocha ali, e daquela rocha vai começar a sair água. Moisés foi até lá, bateu então naquela rocha com o cajado dele e começou a sair água, e todo o povo bebeu. Essa rocha nós sabemos que é Jesus Cristo, que é a pedra angular, a pedra perfeita, e de Jesus jorra, as fontes de águas eternas que nos levam para o céu. Então Moisés fez isso e o povo começou a beber água novamente. Então Deus sabe como cuidar de nós. O que nós temos que fazer é orar ao Senhor e não nos dobrarmos à murmuração quando as coisas ficarem difíceis. O povo de Israel fazia isso. E agora o texto que eu li nos mostra qual deve ser o nosso caminho. A Bíblia diz que os amalequitas, que eram um povo estrangeiro, eles vieram lutar contra o povo de Israel. E aí nessa luta Moisés, ele era o comandante, mas ele já era de idade. E ele disse: Josué, pegue homens capacitados e vá para a briga. Eu vou para cima do monte e vou ficar orando. E Moisés então lá em cima do monte ficava com as duas mãos estendidas orando, Enquanto ele estava orando, o povo de Israel vencia a batalha. Quando ele cansava e abaixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer a batalha. E aí então Arão, que é o irmão mais velho de Moisés, e outro homem chamado Ur, começaram a segurar os braços de Moisés em pé, para que Moisés continuasse orando e intercedendo. E a Bíblia diz que dessa forma o povo de Israel começou a ganhar aquela batalha. Porque aonde existe oração, no lugar de murmuração, existe vitória de Deus. Então aqui nós temos um exemplo de que a intercessão, a oração trouxe vitória ao povo. E o povo então, os amalequitas começaram a perder essa batalha por causa da oração de Moisés e por causa da luta ali dos guerreiros de Israel. Então nós não podemos nos deixar levar pela murmuração, mas temos que pela fé continuar orando, continuar intercedendo, continuar orando principalmente pelas outras pessoas, que é o que Moisés fez. Moisés, ele foi um homem que depois dessa vitória, ele levantou um altar em adoração ao Senhor, porque ele sabia que não eram as orações dele que faziam milagre, mas era o Deus ao qual ele orava. Por isso ele levantou um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é aquele que nos deu a vitória e fincou a nossa vitória nesse dia de hoje. E os amalequitas nunca mais foram capazes de vencer o povo de Israel depois desse dia. Então, a palavra para nós nessa noite, para nós orarmos, é que Deus possa nos fortalecer, para que nós possamos orar, para que nós possamos ser fortes na intercessão, para que nós possamos não cansar da oração, que a gente possa de fato abandonar a murmuração, porque a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em todo o tempo. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os que têm nos ofendido, não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então esse é o padrão da oração. Dentro da oração não há espaço para a murmuração. Por isso que Paulo diz: lancem as suas ansiedades diante do Senhor e pensem em tudo que é bom, agradável, justo, digno de glória, digno de louvor. Pensem em coisas boas, porque aí vocês vão externar isso na oração e Deus vai ouvir vocês e vai os abençoar. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é: Deus, Ele está nos dando a oportunidade de nós agradecermos. Ele não vai deixar faltar a água, Ele não vai deixar faltar a comida, Ele vai continuar nos guiando, Ele vai continuar nos protegendo, Ele vai continuar nos dando vitória, porque Ele conhece que nós somos os seus filhos, nós somos o seu povo. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer então uma oração? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome